Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos com o nosso incrível camarada Tomás Fala, amigos do Crítica Jurídica, tudo certo? e também já estamos aí com o nosso cafezinho pronto e vamos comentar sobre um caso bem lamentável, bem triste que ocorreu nesse final de semana, que é relativo à perda de um companheiro nosso, um militante da causa progressista, infelizmente por um bolsonarista completamente ideologizado. E que a gente acredita que representa bem o quanto o movimento bolsonarista é violento e o quanto o discurso deles não é um discurso vazio, e é um discurso que sim, por ser tão combativo, tão armamentista, acaba tendo reflexos na nossa vida prática, tá certo? A gente espera que vocês gostem aqui da conversa, que vocês gostem do conteúdo trazido. Se possível, deixem um like e comentem o que for possível, que vocês sabem que engaja o canal. Perfeito. Tá certo? Bom, dando uma contextualizada aí para quem não está tão situado sobre o caso, parece que o companheiro Marcelo Arruda estava comemorando o seu aniversário de 50 anos, né? Fazendo uma festa temática com o tema do Partido dos Trabalhadores e o Lula. E houve uma discussão a princípio, porque tinha um sujeito estacionando um carro ou manobrando um carro, e esse sujeito estava gritando palavras de ordem como Lula ladrão, bando de vagabundos, enfim, né, gritando daí insultos. Aqui é Bolsonaro. Aqui é Bolsonaro e por aí vai. Os amigos do Marcelo acreditaram que se tratava de talvez algum amigo dele fazendo alguma brincadeira e tal, e até chamaram ele, né, para ele recepcionar a pessoa. Quando o Marcelo recepciona, ele vê que não é um conhecido dele, que esse cara continua gritando e se exaltando, e ele começa a insultar de volta este sujeito, que até então, a priori, eu acredito que ninguém ali na festa conhecia. Eles começam a se insultar. Parece que o sujeito apresenta uma arma de fogo, e começa a fazer ameaças com uma arma de fogo. O Marcelo Arruda continua insultando ele, também parece que pega, pelas imagens, é o que dá pra ver, ele pega alguns pedregulhos ali e atira contra o carro do sujeito. O sujeito parece que ameaça mais eles e fala que vai voltar e vai matar todo mundo, que enfim, vai passar o ferro nos vagabundos e por aí vai. De fato, 20, 30 minutos depois, parece que ele voltou e estava já dedicado a praticar uma chacina e matar todos ali, porque ele já veio já atirando, já veio decidido do que estava fazendo. O guarda municipal Marcelo Arruda, já prevendo e achando que isso poderia acontecer e que estava caminhando por uma tragédia, já tinha pegado a sua arma, porque parece que ele tinha porte de armas, né? Pegou a sua arma de fogo também no carro, porque ele já estava se sentindo ameaçado, né? E quando o sujeito vem, começa a atirar, eles trocam um tiro, Marcelo e esse sujeito. O Marcelo acaba vindo a óbito, né? As primeiras notícias que eu tinha lido davam conta de que o outro sujeito tinha vindo a óbito também, mas agora parece que isso não é mais verdade, né? Parece que ele está no hospital em estado grave, estado tá estável, complicado. Parece. Tá estável? Uhum. Ah, tá. Então parece que está no estado estável, pessoal. E infelizmente Marcelo Arruda então veio a óbito, mas pelo menos foi de certa forma um herói, porque evitou que mais pessoas saíssem dessa desgraça, dessa tragédia mesmo, de uma forma pior, ou que pelo menos tivessem se machucado de alguma forma, enfim. Mas Marcelo acaba então sucumbindo a este sujeito, né? E isso, pessoal, acho que representa bem, mas representa claramente para todos aqueles que já sabiam que tinha um problema muito grave no discurso bolsonarista, um problema muito grave na movimentação política deles, né? Porque sujeitos tão violentos assim e que
falam de uma maneira tão descuidada sobre matar vagabundo, matar... que a ditadura não matou o suficiente, né? Que a ditadura deveria ter matado mais. E todos os tipos de discursos violentos que Jair Bolsonaro já fez, eu acho que não representa uma novidade, né? Eu acho que não é algo que não vinha acontecendo. Pelo contrário, o movimento bolsonarista sempre foi um movimento violento. Perfeito, tá bem? Né? Sem dúvidas. Inclusive, a gente vê isso, Tomás, no que aconteceu relativo às manifestações do Partido dos Trabalhadores, onde apoiadores do Jair Bolsonaro fizeram aquela ladainha lá de botar um drone jogando um monte de sujeira no pessoal, né? Então isso também é um ato violento. Claro, de certa forma, é. E, enfim, a gente tem N situações possíveis para mostrar o quanto o movimento bolsonarista... Sim, a gente teve, inclusive, durante a tentativa de golpe, né? Tiveram diversos atos violentos por parte dos bolsonaristas, né? Exato. Sabe, o movimento deles é sempre um movimento violento. Claro. Saca? E eu acho problemático para e a gente viu várias mídias falando sobre isso, considerando que é um problema de polarização. Eu acho que quem enxerga isso como um problema de polarização são só aqueles que são interessados na terceira via. Perfeito. Né? Porque quem realmente entende do contexto dessa história sabe que isso não é um motivo de polarização. Claro, de fato. Né? Quem é que foi o extremista que entrou numa festa de aniversário de 50 anos, invadiu uma festa privada, falou que ia matar todo mundo, chegou lá atirando, né? Perfeito. Então, não adianta tratar duas coisas completamente diferentes como se fossem equivalentes. Não são, pessoal. Não são. Outra narrativa que trazem é tratar como um crime comum também, né? Como se fosse uma mera briga. Não tem motivo político. Eu acho que assim, qualquer juiz que vai analisar a motivação do crime por trás... né? É impossível não concluir que foi um crime político. Na minha opinião, é óbvio que é um crime político. Claro. Né? O sujeito não tinha outras razões, outros motivos para cometer... Nem se conheciam, né? Inclusive. Exato, nem se conheciam. Talvez se conheciam, assim, de aparências, né? Porque os dois trabalhavam ali nas forças de segurança, sim. Né? Enfim, inclusive o crime foi numa associação de seguranças, né? Pelo que eu vi. E... assim, eu discordo completamente de todos aqueles que falam que isso é problema da polarização política, dos tempos que a gente vive, que são relacionados exatamente à polarização. Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que isso é muito mais devido às movimentações políticas que os bolsonaristas fazem. Perfeito. Né? Tanto que, inclusive, se vocês forem checar os perfis do sujeito que fez essa desgraça, vocês vão constar lá, que vai estar lá, conservador, cristão, contrário ao aborto, contrário às drogas, Bolsonaro presidente. Vocês vão ver o pacote completo fotos lá no perfil dele. Bolsonaristas. Foto com as figuras bolsonaristas. Né? Um sujeito completamente ideologizado. Tá bem? E completamente perigoso, pessoal, em pensar, para aqueles que acham que o Bolsonaro faz bravatas, tudo isso é só discurso, não tem problema o que ele faz. E agora a culpa é de quem, pessoal? Por que uma desgraça como essa teve que acontecer? Porque os dois não tinham nenhum tipo de briga íntima, ou algum tipo de briga pessoal. Né? Aí, esses que falam que se trata de uma polarização, com certeza tem um interesse por trás, né? Em querer comparar o movimento de militantes petistas ou daqueles ligados ao movimento dos partidos trabalhadores, em dizer que esses também são extremos. Não são, nunca o foram.
Não tem como comparar de forma alguma. Me traga um exemplo de algum petista entrando numa festa de aniversário de um bolsonarista, alguma festa com tema bolsonarista, ou em alguma manifestação bolsonarista que seja, e que esse petista foi lá e fez algum tipo de baderna, foi lá e deu tiro pro alto, foi lá e jogou cocô em todo mundo. Me mostra algum exemplo desses. Não vai conseguir, porque não tem. Né, pessoal? Então, todo aquele que considera como um problema de extremismos ou um problema da polarização está completamente equivocado ou não tem um entendimento mais profundo da história recente do nosso país. Perfeito. Tá certo? É a única explicação. O que daí pode ser também, tem gente ingênua, tem gente inocente na jogada. É do jogo, né, pessoal? Não tem muito o que fazer também, né? Mas assim, aqueles que são, por exemplo, Luciano Huck, gente famosa, gente que faz parte da burguesia brasileira, aqueles grandes empresários brasileiros, aqueles dos mercados financeiros, né, que continuam apoiando o Bolsonaro e continuam dizendo que Bolsonaro e os bolsonaristas não são fascistas, não são extremos, que eles seguem a Constituição. Para mim, esses aí são graves. Esses aí são extremamente problemáticos. Perfeito. O seu Joãozinho, a sua Maria ali, que realmente não tem todas as informações disponíveis, não tem o tempo também para se dedicar a esse tipo de atenção e ter uma visão mais apurada da situação política do país, tudo bem, eu compreendo. Agora, esse pessoal aí, que é gente grande, né? E aí continua passando um pano para os bolsonaristas, fingindo que não é um movimento violento, fingindo que eles não têm táticas fascistas, né? Enquanto que a taxa de lucro deles só sobe, a desigualdade só aumenta. Perfeito. O povo sofrendo de um jeito que nunca sofreu, tá certo? É só comentar aquilo que eu falei no vídeo, acho que foi passado ou retrasado. Que a cesta básica está valendo o valor de um salário mínimo, pessoal. É bom lembrar. Isso é um absurdo, é um completo absurdo, é um descaso com o povo brasileiro. É óbvio, e aí o desmanche passando, privatização, né? Todo esse caos eleitoral, os militares criticando as urnas, né? Então, pessoal, quando venho aqui e exponho a minha opinião para vocês, não achem que é uma coisa fácil também, não achem que é uma coisa que não possui riscos. Tá certo? Olhem o que aconteceu com Marcelo Arruda. É um militante, fazia parte dos quadros do Partido dos Trabalhadores, né? Já tinha até concorrido a vice-prefeito da cidade, se eu não me engano. Isso, perfeito, vice-prefeito. E mesmo assim, mesmo que já era alguém que tinha uma notoriedade pública, né? Estava permeado pelo risco. Então, por isso que eu falo, todos aqueles que são militantes, assim como nós, que fazem parte aí dos canais pequenos, progressistas, e que estão sempre expondo as suas opiniões publicamente, tomem cuidado, porque eu sei que vocês, como eu, não têm segurança, não têm aparato de segurança, e a gente nunca sabe quem é o nosso vizinho, a gente nunca sabe quem está na porta da frente, tá certo? E como são tempos de bolsonarismo, tempos de violência política, eu acho que a gente tem que ficar de olho aberto, tem que manter um certo cuidado, né? Não dá para ficar abrindo margem para esse tipo de caos. Que eu penso assim, completamente diferente daqueles meus amigos, inclusive vi muito isso em vários chats de canais progressistas, de falar que é a hora do povo revidar, que o povo tem que ser armado, né? Vários companheiros de esquerda, progressistas, falando isso.
Mas eu penso que revidar de um modo drástico ou tomar certas medidas que sejam drásticas só levaria a legitimar as ações de Bolsonaro para, sei lá, tentar melar as eleições, cancelar as eleições e fazer, sei lá, uma quartelada na nossa democracia. Tá bem? Porque daí motivo para ele não faltaria. Porque o país já está andando para um caos complicado. Eu acho que o Bolsonaro vai tentar a todo custo ficar esticando essa corda, né? Não sei o que ele pode fazer, não sei se consegue dar um golpe, acredito que não, né, pessoal? Já falei aqui, mas também não acredito em conseguir ver a imagem dele passando a faixa presidencial para Lula. Então, assim, eu não sei o que nos espera, eu não sou vidente, óbvio, mas eu apostaria que Bolsonaro vai sim tentar fazer alguma coisa, vai se movimentar a todo custo. Esses bolsonaristas, como esse sujeito que fez essa desgraça lá com o companheiro Marcelo Arruda, não vão aceitar perder as eleições como eles de fato vão. É verdade. Né? Ainda mais se for por uma margem relativamente ampla. Então, assim, eu digo para vocês, se vocês não têm aparato de segurança, vocês são como nós aqui pequenos, se cuidem, né? Façam o possível para não ficar aparecendo tanto em público, pelo menos nesses momentos de bolsonarismo e em época de campanha, e foquem nas alternativas midiáticas de internet, tá certo, pessoal? Porque a gente não pode correr o risco aí de fazer um discurso em algum tipo de centro e ser alvejado e perder algum tipo de quadro importante para a causa dos trabalhadores brasileiros, tá bem? Tu queria falar alguma coisa? Porque é importante lembrar que a maioria da oposição é armamentista, né? Então, até nesse caso, nessa tragédia que ocorreu, Marcelo Arruda estava armado, né? Mas poderia ser alguém que não tivesse armado, né? Exato. Nessa tragédia eram duas pessoas ligadas a setores de segurança. Perfeito. Isso mostra uma coisa muito importante. Olha como até mesmo aqueles que são treinados no uso da força, né? Até mesmo esses se perdem nas suas razões, na sua emoção e cometem crimes. Sim. Tá bem? Aí, o que é que fala aquele companheiro que diz que a arma tem que ser dada para a sociedade civil? Se nem mesmo os cidadãos que compõem as nossas forças de segurança, forças armadas, têm o controle das suas emoções em todas as situações. Perfeito, não faz sentido algum. Né? Porque, por exemplo, esse sujeito policial penal federal aí, que inclusive eu não quero citar o nome, ele tinha a capacidade para utilizar a arma, né? Legitimada pelo Estado. Isso, por acaso, coibiu ou de certa forma, desacelerou o intuito dele em ir lá e fazer a chacina contra os petistas? Não. Tá bem? Então, óbvio que nós aqui do canal acreditamos que a sociedade civil não tem que ser armada. Perfeito. Né? Basta ver nos Estados Unidos. Estados Unidos todo mundo tem arma. Tu abre uma conta de um banco lá e tu ganha uma espingarda. E mesmo assim não há lá uma revolução dos trabalhadores. Não há isso que muitos companheiros, camaradas da esquerda acabam acreditando, né, e dizendo que o cidadão de bem tem que ter a arma, e que usaram esse exemplo, por exemplo, do Marcelo para mostrar, olha só, o Marcelo estava armado, se ele não tivesse armado, teria sido uma chacina. Sim. Né? Mas... Que na verdade deveria ser, né? O erro não é o Marcelo, na verdade a solução não era o Marcelo Arruda estar armado. A solução era esse bolsonarista descontrolado não estar perto do sistema e próximo de armas, né? Né? E daí isso não teria ocorrido de fato, né? Não precisaria ter o Marcelo se defendido, enfim. Ou que aqueles que compõem das forças de segurança, como era esse sujeito aí, principalmente federal, que não possuem tanta contaminação ideológica, claro, né? Sejam mais impessoais, né? Por exemplo, porque o Marcelo, por exemplo, ele tá errado em fazer uma festa com a temática do Partido dos Trabalhadores e Lula? Não. Ele tá agredindo alguém fazendo uma festa nesse sentido? Claro que não. Ele está perturbando a ordem da associação por estar fazendo esse tipo de festa? Não.
Agora, o bolsonarista, ele já vem decidido do que ele quer fazer, Sim. né? E o que ele quer fazer é claramente um crime. É claramente uma violência, né? De fato. Então, tem mais alguma coisa que tu queria trazer relativo ao Marcelo, relativo a esse caso de violência política, o que representa para as eleições, para aqueles companheiros também que têm os canais pequenos? Cara, na verdade não, acho que a gente abordou os pontos, né, sobre a polarização, sobre também eles trazerem a narrativa do crime comum, só para esclarecer mesmo, né, esses pontos para o pessoal, que a gente pensa a respeito, né, e é isso. Então assim, pessoal, relativo a esse tema do Marcelo, que é um tema delicado, porque, como vocês sabem, o Marcelo acabou falecendo, né, mas falece como um herói. Perfeito. E é um tema delicado porque envolve política, envolve força de segurança, envolve armamento, envolve morte, né? Envolve ideologia. E eu acho que partir da premissa de que não podemos discutir esse assunto, ou que isso nada mais é do que duas pessoas extremas, eu acho que isso limita completamente daquilo que vem acontecendo no Brasil. Tá bem? Então, tudo isso que aconteceu com Marcelo Arruda, eu acho que serve para representar para todos aqueles que ainda acham que Bolsonaro não é fascista, ou que não tem traços fascistas no movimento bolsonarista. Serve para eles repensarem, tá bem? Repensarem. Porque cada vez mais a violência aumenta, né? Os militares cada vez mais assediam o TSE. Então a gente não sabe até que ponto as campanhas eleitorais não vão ser campanhas violentas, né? Ainda tem muita manifestação para acontecer. Eu, particularmente, sou da visão de que a gente tem que vencer a todo custo isso com mobilização popular e botando gente na rua, muita gente na rua, né? E não daquele discurso vingativo de que agora é a hora da gente lutar pelo armamento. Para mim isso é um discurso de bolsonarista. É isso que eles querem, na verdade. Eles querem armar a população. Tá certo? Então, isso é outra coisa pra gente trazer também um vídeo, né? Sobre os dados, estatísticas. Claro, verdade. Armamentismo. E, enfim, acho que seria isso hoje trazendo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês possam também pensar um pouco a respeito e quando assistirem aqueles que vão falar que é um caso de polarização e que é um caso que, sei lá, não pode ser atribuído ao movimento bolsonarista, estejam atentos porque tem interesse por trás desse tipo de narrativa, né? E, enfim, espero que vocês se cuidem nessas campanhas eleitorais, espero que vocês fiquem de olhos abertos, principalmente aqueles que têm canais pequenos como nós aqui, expõem a opinião de forma aberta, de forma livre, que vocês se cuidem e mantenham o foco naquilo que importa, que é a luta trabalhista, tá certo? Perfeito, falou tudo. Manda um abraço aí, Tommy. Abraço, galera, agradecer aí o apoio de vocês, os comentários, os likes e as inscrições. Um abraço aí, pessoal, valeu, brigadão. Grande abraço.